E o nome do técnico argentino Marcelo Gallardo voltou à pauta de times grandes por aqui. Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar se existe alguma chance real dele ser contratado. Bora te atualizar também sobre o São Paulo. Tem um jogador muito querido pelo Rogério Ceni que tá dando sopa no mercado. Falo sobre o Corinthians com números muito, mas muito expressivos de bilheteria na temporada de 2022. E Endrick, por que não foi relacionado para a partida contra o Juventude? Tem um bastidor super importante. Para completar as últimas do mercado, preciso te atualizar sobre Pedro Raul. Uma proposta de R$700 mil por mês de salário já está na mão do atacante. Vou falar sobre isso e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para não perder nada é simples. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa as notificações e deixa like também para dizer que você gostou do vídeo, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que me dá maior sorte. Nesse sábado, já a partir das 13, tem aposta legal para você. Inter de Milão e Torino. Vitória da Inter jogando em casa, pagando R$1,53. Pouco mais tarde, 3 jogos do Campeonato Brasileiro, Ceará e Santos. Vou apostar no empate a R$3,10. Inter e Cuiabá, vitória do Colorado, 1,62. Tem ainda Palmeiras e Juventude, a vitória do Verdão paga 1,19. Para aproveitar tudo isso e muito mais é bem simples, pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo. Já faz seu cadastro na Aposta Ganha ou aponta seu telefone pro celular pro QR Code que eu tô mostrando na tela, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e contar que o Juventude vai desembarcar em São Paulo somente nesse sábado, horas antes do confronto contra o Palmeiras, jogo marcado para as 21, previsão de desembarque é de 13h30. O Juventude queria ter chegado a São Paulo nessa sexta-feira, teve problemas com o embarque lá na sua cidade em Caxias do Sul. Ainda consultou a CBF sobre a possibilidade de adiamento do jogo, mas entendeu-se que o melhor seria a realização do jogo nesse sábado mesmo. Bora contar também que a Conmebol vai reservar 14 mil ingressos para a torcida do São Paulo no confronto contra o Independiente Del Valle, final da Sul-Americana, marcado para 1º de outubro em Córdoba, na Argentina. Outros 14 mil ficarão para o torcedor do Del Valle e o restante, de uma carga de 57 mil ingressos, vai ficar resguardado para convidados da Conmebol. É natural que diante da procura de torcedores do São Paulo e da ausência de torcedores do Del Valle, a gente tenha muito mais do que os 14 mil São Paulinos. Bora contar também que Carlos Eduardo, atacante do Red Bull Bragantino, que atingiu o Arana, causando uma contusão extremamente grave, se desculpou pelas redes sociais. Ele gravou um vídeo dizendo que não tinha a intenção de machucar o Arana e se perdoando ou pedindo perdão para o lateral do Atlético Mineiro. Para fechar o giro de notícias, contar que Reinier, ex-jogador do Flamengo, melhorando lá no futebol espanhol, ele marcou um dos gols da vitória do time dele, do Girona, por 2-1 contra o Valladolid. Foi o primeiro gol do ex-meia do Flamengo com o novo clube espanhol. E para fechar o giro de notícias, contar que o ex-atacante de Palmeiras e Grêmio, Lucas Barrios, decidiu se aposentar, 37 anos de idade, e ele já inicia logo de cara a carreira de treinador. Bora para as notícias para valer? Primeira informação diz respeito a Endrick. Venho contando para vocês há semanas que o planejamento no Palmeiras é que o Endrick fosse relacionado pela primeira vez para uma partida no profissional nesse sábado contra o Juventude. Isso foi corroborado com a decisão do Abel Ferreira de, no domingo passado, trazer o jogador para o profissional. Ele passou a semana inteira trabalhando com o time de cima. Só que, na última quinta-feira, você sabe que o Wagner Ribeiro deu uma entrevista. Ele participou de um congresso, de uma exposição, de uma feira, para ser mais preciso, e afirmou que o Endrick faria seu primeiro jogo no sábado. Isso repercutiu muito mal com o Abel. O Abel detesta a ideia de que ele possa estar sendo manipulado, de que as pessoas possam estar decidindo por ele. E o Abel mudou seus planos, descartou a estreia ou relacionar o Endrick para a partida. O atacante de apenas 16 anos de idade acabou, entre aspas, sendo castigado e vai estar relacionado por um confronto do Palmeiras no Campeonato Paulista Sub-20 contra o Flamengo de Guarulhos. Com um detalhe importante de que o Wagner Ribeiro não é mais empresário do Endrick. O próprio jogador chamou a atenção para isso nas redes sociais. Ele escreveu o seguinte, abre aspas: "Como assim? Meus representantes são meus pais e a TFM. Só eles conhecem e podem falar sobre os meus planos. Nunca visitei o PSG e o Milan, não tenho nada de estreia marcada, não tem data de estreia marcada nem de saída."
E era o Endrick respondendo a uma postagem do jornalista André Galvão, que repercutia as declarações do Wagner Ribeiro. O Wagner chegou a cravar que a estreia aconteceria nesse sábado e que em breve o Endrick iria embora. O Wagner não tem qualquer relação de agenciamento com o atacante. Bora mudar de assunto e falar sobre Marcelo Gallardo. Vira e mexe o nome do técnico argentino que revolucionou o River Plate, volta à pauta de times brasileiros. Nesse momento, esse pedido é mais de torcedores do que propriamente de dirigentes, mas o Gallardo tem sido especulado. No Atlético Mineiro, que não sabe se fica com o Cuca, no Corinthians, que deve perder Vitor Pereira, e também no Flamengo, que ainda não definiu o futuro de Dorival Júnior. Contei para vocês nessa sexta-feira que conversei com o empresário dele, o Edson Codro, e até esse momento ninguém do staff do treinador foi procurado para tratar sobre a renovação do contrato. Diante disso, o nome do Gallardo ganha espaço, ganha repercussão e faz parte de boatos. Tem alguma chance dele vir treinar no Brasil? Em primeiro lugar, quero contar para vocês que o contrato no River Plate termina em 31 de dezembro. Então, na teoria, ele está livre para negociar um próximo contrato na temporada de 23. Mas, na prática, é quase impossível imaginá-lo vindo treinar no Brasil. Primeiro porque o Gallardo é extremamente exigente na hora de negociar. Ele, em geral, pede 3 anos de contrato, com multas astronômicas. Mas é bem mais do que isso. Ele exige a chave do cofre do clube. Ele quer participar da escolha dos funcionários do sub-11 até o time profissional. Total ingerência, ninguém manda no clube além dele. Ele tem participação total em absolutamente tudo. E é um cara dos mais complicados na hora de aceitar convites. Só para lembrar que ele já recusou uma oferta do Barcelona, na temporada passada teve a chance de comandar a seleção uruguaia e também recusou uma proposta que veio da Arábia Saudita que lhe garantiria 3 milhões e 300 mil reais por mês. Ou seja, nenhum dinheiro acaba por convencer o treinador argentino. Não acredito na possibilidade de o Gallardo vir treinar no futebol brasileiro. Acho o melhor em atividade na América do Sul, melhor até do que o Abel. Ele tem provado isso ao longo dos anos, pegou o River Plate na Série B e já conquistou 13 títulos em 8 temporadas e meia. Mas, para nosso desespero, até por conta da dificuldade dos técnicos em se manterem empregados por aqui, isso é um baita impeditivo para que ele aceite uma oferta nacional. Você gostaria do Gallardo no seu time do coração? Use o espaço para comentários e opine, beleza? Bora falar agora sobre um problemaço no Botafogo. SAF do Botafogo constituído, John Textor mandando, e a primeira grande crise institucional tem Jorge Braga como protagonista. Braga chegou em março do ano passado para ser o CEO do clube e é tratado pelos botafoguenses como responsável por impedir que o clube fechasse as portas do Botafogo numa crise financeira enorme. Na segunda divisão, o Braga, com austeridade, conseguiu colocar a casa em ordem e ajudou no processo de devolução do Botafogo à primeira divisão. Depois, a SAF apareceu, o John Textor comprou o clube e o Braga foi perdendo espaço. Foi sendo escanteado. Entre os motivos para a perda de espaço está uma cobrança que ele tem feito ao empresário norte-americano pela comissão. Ele acha que ele, como participou da SAF, ele teria direito a uma comissão no negócio total. O Textor entende que não há absolutamente nada a pagar ao Braga de comissionamento pela compra do clube. E destinou essa grana de comissão à XP e uma outra empresa que cuidou também dessa negociação. A partir daí o Braga foi perdendo espaço, foi sendo escanteado e o modo truculento dele com funcionários acabou pesando também para que ele fosse afastado de vez. Nessa sexta-feira houve o comunicado de que ele não é mais funcionário do clube e vai levar o caso à justiça. Primeira má notícia institucional, nada que vá também mudar o preço do dólar, mas é para mostrar para vocês que até nos clubes que se tornaram SAF, a gente vai ter confusão, a gente vai ter escândalo e polêmicas. Você botafoguense, entende que o Braga vai fazer falta? Use o espaço para comentários e comente também, beleza? Bora falar agora sobre o Cruzeiro com informação importante. Cruzeiro namora a possibilidade de ter a Nike como sua fornecedora de material esportivo. E quem garante é o próprio Ronaldo Fenômeno, o dono da SAF do Cruzeiro. Nessa sexta-feira, em uma live no canal dele, o Ronaldo deixou vazar o seguinte, abre aspas. A galera iria gostar de ver a camisa do Cruzeiro de Nike? Pergunta aí. Não posso adiantar nada, mas tem muita coisa acontecendo, coisa bacana, vem muita coisa boa por aí. O torcedor do Cruzeiro que estava participando da live ficou maluco, começou a mandar muitas perguntas e ele completou, abre aspas, a gente não pode falar muito, mas estamos trabalhando para trazer tudo de melhor para o Cruzeiro e para o Valladolid, que é o clube espanhol que também tem o Ronaldo como dono. Só para contextualizar a situação para vocês, em 2020...
Antes de o Ronaldo assumir o Cruzeiro havia fechado um contrato de fornecimento de material esportivo com a Adidas, que só se encerra em 2025. É natural que exista uma multa rescisória, mas o Ronaldo, que tem um contrato vitalício com a Nike, é um dos maiores garotos propaganda da Nike e nos últimos anos, nas últimas décadas, tem a intenção compartilhada com a empresa de trazer a Nike para dentro do Cruzeiro, modificando todo o sistema de fornecimento de material esportivo, enfim, entre outras coisas. A grande questão é como conduzir uma rescisão de um contrato que ainda é longo. Até 2025, o Ronaldo tem preparado nos bastidores um acordo com a Adidas para ter a Nike como nova fornecedora de material esportivo do Cruzeiro. Para que o Ronaldo tenha dito isso, certamente não foi por acaso. O Ronaldo é um dos caras mais inteligentes do meio. Se ele soltou essa dica é porque talvez ele já quisesse preparar o terreno para que a Adidas se prepare para sair, alguma coisa nesse sentido. Acho que teremos novidades sobre o assunto muito em breve. Bora mudar de assunto e falar a respeito de Pedro Raul. Conversei na noite dessa sexta-feira com o presidente do Goiás. E o Paulo Rogério Pinheiro fez várias revelações, a entrevista foi bem bacana. Para mim o ponto alto foi quando ele admitiu que o Pedro Raul não fica no Goiás para a próxima temporada. A frase é a seguinte, abre aspas: o Pedro Raul, bem provável que saia do Goiás, mas a gente tem o Nicolas e vamos atrás de um outro centroavante para o ano que vem. Eu perguntei o porquê da não manutenção do Pedro Raul, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o cara que tá voando. Ele pertence ao Caxiua Reysol e está emprestado até dezembro. E o presidente respondeu: o problema não é nem pagar o Caxiua, mas o salário dele para ficar no Goiás. Ele teve proposta de salário de 600 mil a 700 mil reais por mês. Ainda perguntei para o presidente de quem foi essa proposta. O presidente disse que não tinha essa informação, mas diante dessa notícia de que o Pedro Raul já tem uma oferta em mãos de 700 mil reais mensais de salário para a próxima temporada, a gente já crava que ele não fica no Goiás e imagina quais seriam os próximos caminhos dele. O Corinthians tem interesse? Sim. O Flamengo tem muita especulação, o Pilhado chegou a cravar que o Pedro Raul é o alvo para substituir o Pedro. O Flamengo já imaginando que o Pedro possa ser negociado. Conversei com o empresário do Pedro Raul e ele disse que não há nada tão encaminhado assim. Mas queria trazer uma outra informação além do Flamengo, além do Corinthians, sobre o Internacional. Ouvi de uma pessoa do Inter que o Pedro Raul interessa demais. Até porque o alemão deve ser negociado na próxima janela de transferências e a grande prioridade, o objetivo número 1 do Inter para substituir o alemão é justamente o Pedro Raul, atleta que já fez muito sucesso no futebol gaúcho durante as categorias de base. Perguntei também pro presidente do Goiás se em algum momento mudou a cabeça do Pedro Raul diante de todas essas especulações e a frase foi a seguinte, abre aspas: em junho, quando começou o Oba-Oba, ele nos procurou e disse que ficaria até dezembro. Jogador de caráter que nunca está de salto alto, fecha aspas. Pedro Raul é hoje uma das melhores opções de mercado. Avaliado em 15 milhões de reais, centroavante de apenas 25 anos de idade, com passaporte italiano, o clube que o comprar do Caxiua Reysol vai estar fazendo um baita negócio. Bora mudar de assunto e falar a respeito de um pupilo de Rogério Ceni que está dando sopa no mercado. Me refiro ao volante Felipe, que pertence ao Fortaleza, tem 28 anos de idade. Enquanto o Rogério Ceni foi técnico do Fortaleza, o Felipe tinha muito moral. Por exemplo, na temporada de 2019 ele fez 46 jogos pelo Fortaleza, todos como titular. Na temporada seguinte, 2020, foram 49 jogos, sendo 48 como titular. Atleta com mais de 250 partidas pelo Fortaleza. O problema é que na metade do ano apareceu um time da Arábia Saudita disposto a comprá-lo. E o Felipe pediu para ser negociado, o Fortaleza topou o negócio, algo na casa dos 300 mil dólares, mas na última hora o time saudita recuou e desistiu do acordo. Nesse meio tempo, enquanto as negociações rolavam, o Fortaleza foi buscar jogadores pro lugar do Felipe, que perdeu espaço e não tem sido utilizado. A última vez que o Felipe entrou em campo vestindo a camisa do Fortaleza aconteceu no longínquo 20 de julho. 20 de agosto, está indo para quase 2 meses em que ele não é nem aproveitado, estava inclusive treinando separado. Tem contrato longo com o Fortaleza, mas deve estar à disposição para um negócio. E o Rogério Ceni gosta muito do Felipe, que pode atuar como um volante ou como um lateral direito. Deve pintar aí nos próximos dias, talvez semanas, uma alternativa interessante para o São Paulo, de olho em 2023. Será que o Rafinha fica no tricolor para a próxima temporada? Diante da ausência do Rafinha, o Felipe pode ser uma alternativa para lateral e para a função de volante, embora o São Paulo tenha muitos volantes, né? Você gosta do Felipe? Use espaço para comentários e opine. Para fechar o vídeo, quero falar a respeito do Corinthians e cifras muito interessantes quando o assunto é bilheteria. Corinthians já tem 74 milhões de reais com vendas de ingressos desde o início da temporada, esse valor é bruto.
e se refere a todos os jogos do Timão em casa. Perguntei antes de gravar esse vídeo para uma pessoa do departamento financeiro, desses 74 milhões, quanto fica para o Corinthians de fato, com todos os descontos. E a resposta foi cerca de 60% da receita bruta. Isso se transforma em receita líquida e entra para os cofres do clube. O Corinthians recentemente soltou uma revisão do seu orçamento para 2022 e previu 95 milhões de reais com bilheteria. Se 60% é o que ficam para o clube, o Timão vai ter direito somente com os ingressos dos seus torcedores, o valor líquido próximo a 60 milhões de reais. Muito mais do que qualquer patrocínio master e muito mais do que várias das principais negociações feitas pelo futebol brasileiro nos últimos tempos. Não estou incluindo nessa conta, por exemplo, receitas com estacionamento, com restaurantes, com bares, entre outras, nem as cadeiras cativas, tá? É só com bilheteria. Até em cima disso, a discussão dentro do Corinthians segue em relação ao aumento ou não do estádio. Assim o Corinthians poderia ter ainda mais bilheteria, mas como eu já contei para vocês alguns dias atrás, há gente importante dentro do Corinthians radicalmente contrária ao aumento. A interpretação é de que o custo de manutenção do estádio aumenta, o custo para a construção dessas arquibancadas também vai ficar muito alto para pouco retorno. E você, gostaria de ver o estádio do Corinthians maior, de 45 mil para 60 a 65 mil pessoas? Também estou curioso para saber o que você pensa. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se vê, abraço, tchau!